Gente, muita coisa errada. A gente, nesse trabalho até aqui do técnico Luiz Castro, a gente não tem pé e nem cabeça. Essa é que é a grande verdade. Eu estou muito preocupado com o Grêmio, muito preocupado de verdade. Quando a gente vai aqui criticar e quando a gente vai olhar para o jogo e para a sequência, números, expectativa, a gente tenta traçar um certo tipo de linha do tempo ou de fatos que levam a entender o cenário que vem acontecendo, né? Eu acho que esse é um método de análise que se faz, que eu gosto bastante. E a gente pode olhar, o próprio Luiz Castro, em algum momento ele chega e diz o seguinte: nós temos que nos preparar para os jogos de impacto. E essa frase é bem marcante porque todo mundo está utilizando ela na sua análise, garanto, né? E a gente vai para o Grenal, toma 4 gols. A gente vai contra o Fluminense e toma 2. A gente vai contra o Botafogo, toma 3. A gente vem contra o São Paulo, toma 2. Tivemos mais um pênalti, uma bola na trave, poderíamos ter tomado 4. O Grêmio vaza muito na sua defesa. Quem é o titular? É o Balbuena, é o Gustavo Martins, é o Wagner Leonardo. Nós não temos uma dupla hoje titular, porque pré-temporada a gente tem que dar rodagem. Acabou a brincadeira. A gente tem que definir. Isso eu estou falando da zaga, do número de gols. Aí eu faço a pergunta: um time como o Grêmio, que entra ano, sai ano, aí eu vou desprender um pouquinho aqui da linha do Luiz Castro, da nova direção, do que tem sido feito. O Grêmio entra ano e sai ano e o Grêmio não começa bem o brasileiro. O brasileiro começando em maio, em abril, em fevereiro, em março, o Grêmio não consegue arrancar bem no Campeonato Brasileiro. Impressionante. Sempre tem alguma coisa que impede o Grêmio de começar bem, de ganhar fora. Parece que é proibido começar um campeonato brasileiro com uma tranquilidade. Parece proibido jogar bem contra o São Paulo no Morumbi. Não é de vez em quando especular, perde 2-1. Não. O resultado de 2-0 ele é barato. O torcedor que não sentiu ontem vergonha, que não se sentiu impotente, que não se sentiu constrangido com o que aconteceu no Morumbi, eu não sei, está muito confiante nesse trabalho. O que mais me preocupa, e aí sendo muito sucinto aqui para vocês, tá? O que mais me preocupa nisso tudo é que o técnico Luiz Castro, ele não tem pé e nem cabeça esse trabalho. O Quinteiros, ele tinha alguns defeitos. Eu estou fazendo a comparação com o Quinteiros porque em certo momento a gente chegou ao entendimento que o Quinteiros não ia conseguir fazer esse time jogar. Mas o Quinteiros a gente tinha uma ideia do porquê. Porque a ideia de jogo dele também não fluía. Até depois melhorou as peças e o time até deu uma melhorada. O do Luiz Castro, ele tem alguns minutos interessantes contra o Botafogo que ele não quis admitir na coletiva. E a coletiva do Luiz Castro é um detalhe à parte, né? A gente poderia parar o assunto aqui e falar só sobre a coletiva. É o famoso médico que dá o diagnóstico para o paciente, só não sabe como resolver. Mas ele sabe todo o diagnóstico, né? Não, exatamente, o time jogou melhor que a gente, ele teve mais posse, a gente tem dificuldades ali, né? Pois é, a gente tem tomado muito gol, a gente tem dificuldade de posse de bola ali, os nossos volantes não estão encontrando, gente. E aí eu quero voltar para o assunto da análise sobre o trabalho do Luiz Castro até aqui. Antes que comece uma enxurrada de críticas aqui e desaforos, enfim, eu só quero dizer uma coisa muito sincera, tá? Eu não estou pedindo a demissão dele, não. Não estou pedindo a demissão. Eu acho que a gente tem uma luz de alerta bem importante de se analisar. Mas muito importante de se analisar. A gente deve e deveria ficar atento ao que a gente tem visto nesse início de trabalho. Ah, mas foi igual no Botafogo. Gente, assim, por mais que no Botafogo ele conseguiu engrenar, por mais que depois em outro trabalho ele tenha feito isso, não quer dizer que não quer dizer que no Grêmio vai acontecer a mesma coisa, que ele vai conseguir engrenar, que ele vai conseguir dar um padrão tático para esse time. Qual é a ideia do Luiz Castro, gente? Transição, toques rápidos, desculpa, com o Arthur no time não vai ser isso, não. E aí eu quero sair do óbvio, porque com certeza todos os meus colegas, todas as análises vão voltar pro Wagner Leonardo, que não foi bem, vão para a escalação do Edenilson, que não faz sentido,
vão pro William, que entrou e não resolveu. Vai para a partida João Pedro, cansado. Pro Marlon, que não está numa boa fase. Vai para... Enfim, pode olhar para qualquer um do time que tu vai encontrar defeitos. Até o Carlos Vinícius, né, que não conseguiu jogar. Não é, claro, culpa do Carlos Vinícius. Estou só usando um exemplo, que dá para achar defeitos. Mas se tu olhar e sair um pouquinho do óbvio, tu vai ver o seguinte, cara, tudo bem, o Wagner Leonardo talvez seja um zagueiro que não serve pro Grêmio, a gente poderia trocar, a gente poderia ver uma outra situação, a gente pode fazer uma análise, a gente pode criticar o Marlon, pode criticar o João Pedro, pode criticar o Edenilson, mas e os caras que tem que fazer esse time jogar? E os caras que eu vibro quando eles vão bem? O Arthur, o que é o Arthur em 2026? Não estou dizendo, gente, não confunda uma coisa, tá? Não estou dizendo que o Arthur não joga nada, que ele é um jogadorzinho, que não. Eu só acho que tem que fazer uma análise bem completa sobre o desempenho neste jogo. Se eu estou fazendo uma crítica a esta partida, eu tenho que olhar o que foi o Arthur, que fisicamente está totalmente fora do padrão para um campeonato de Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu tenho que criticar o TT. O que foi a partida do TT? Bom, ok, vem pegar muito a bola aqui atrás, não está recebendo a bola onde pode ser mais, né, que ele possa ter um pouco mais, levar um pouco mais de perigo, não teve o protagonismo necessário, mas assim, o Carlos Vinícius, que eu cheguei a apontar, é o centroavante, é o terminal, talvez não tenha tanta culpa, mas eu tenho que responsabilizar aqueles que, olha, de certa forma, precisam fazer esse time jogar. E quando todos os jogadores eles não vão bem, a gente pode olhar tranquilamente para o treinador. E aí, Luiz Castro, o que a gente vai fazer? Nós ganhamos do Botafogo numa virada, né, boa. Nós perdemos para o Fluminense, até tivemos uma reação. Nós tomamos 4 no Grenal. Ontem nós quase tomamos 4 do São Paulo, mas o São Paulo até arrefeceu um pouco também, depois que viu que estava controlada a parada. Nem se esticou muito, já se preservou o São Paulo também. Mas, cara, foi um passeio. A preocupação, ela segue. E a grande preocupação é se esse trabalho vai engrenar. Porque os jogadores, eles parecem desconfiados. Tem uma impressão, leitura, assim, de bastidor, sabe? De uma certa desconfiança. A direção, sim, tem muita confiança. Chega a ser admiradora do técnico, o que não me espanta. A torcida ainda também anda nessa desconfiança desde a paulada no Grenal. E a gente tem que olhar pra frente, porque o Campeonato Brasileiro, gente, Chapecoense empatando, vencendo, o Bragantino arrancando com vitória, o São Paulo numa recuperação, daqui a pouco o Palmeiras e o Flamengo eles vão acordar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai fazer a sua parte, o Santos talvez ali vai ganhar, a gente não pode de novo, pelo 3º ano seguido, brigar para não cair. Com o time que tem, com o elenco que está montando, não dá para ficar numa briga pro rebaixamento. Não dá. É demais pro torcedor, é demais para mim, é demais pro torcedor que não vai aguentar 3 anos só brigando para não cair. O Grêmio precisa de mais. Olha, a direção precisa fazer uma cobrança no treinador, sim. Precisa mostrar, os jogadores precisam mostrar indignação. Precisam mostrar indignação quanto ao desempenho, porque está muito abaixo. Eu sei que muitos ficam enlouquecidos com os exageros, com as frases de efeito, só que a gente tem que dizer aqui, o campeonato que ele vem fazendo aqui, ele chega a ser até, olha, preocupante, né? E chega a ser lamentável. O desempenho do Grêmio contra o São Paulo ele é lamentável. A gente espera a mudança e o que vem pela frente, talvez com o Nardoni, enfim, né, seja um outro time. Mas a nossa expectativa está sempre em quem vai chegar, né, nunca em quem está aí. Porque amanhã vai ser o Dodi, amanhã vai ser o Edenilson, amanhã volta um Cristaldo, amanhã voltam algumas peças e sempre o Grêmio está precisando de mais. E a gente nunca sai disso. Desanima, tá? Desanimador o que a gente viu contra o São Paulo. A esperança, não sei. Você tem alguma esperança? Eu queria ter alguma esperança de o Grêmio vai fazer alguma coisa melhor. Tem Juventude aí, uma parada no final de semana, agora domingo, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse Campeonato Gaúcho aí. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, deixa o teu comentário, quero saber a tua opinião aqui, se inscreva por aqui, sempre falando com sinceridade, tentando tratar os assuntos de maneira séria sobre o Tricolor. Uma derrota que desanimou, real. Até mais, deixa um like. Muito obrigado, tchau, tchau.